Número 15. Vida na água em Manaus. Bem no fundo do coração da floresta amazônica, existe uma cidade diferente de quase qualquer outra na Terra. Esta é Manaus, uma enorme metrópole na selva cercada por rios intermináveis, floresta amazônica densa, umidade sufocante e algumas das condições de vida mais duras da América do Sul. Mas, além dos edifícios modernos, das ruas lotadas, dos portos barulhentos do centro da cidade, existe outro mundo escondido flutuando diretamente sobre as águas escuras da bacia amazônica. Um mundo onde milhares de pessoas vivem acima do próprio rio, sem estradas adequadas, sem água potável limpa, sem eletricidade confiável. E para muitas famílias, a sobrevivência depende inteiramente do que o rio lhes dá todos os dias. À medida que o sol nasce sobre o rio Amazonas, finas camadas de neblina deslizam lentamente sobre a água marrom, enquanto velhos barcos de madeira começam a se mover por bairros flutuantes estreitos. O som dos motores ecoa entre casas frágeis construídas sobre palafitas e plataformas flutuantes feitas de madeira, sucata de metal e barris de plástico. Crianças correm descalças por pontes instáveis que tremem a cada passo. Algumas casas se inclinam perigosamente em direção ao rio, mal se mantendo de pé após anos de enchentes, tempestades e madeira apodrecida. Esta é a vida cotidiana nas comunidades flutuantes ao redor de Manaus. Para quem vem de fora, pode parecer chocante, mas para muitos moradores, esta é a única vida que já conheceram. O rio Amazonas não é apenas água aqui. Ele é a rodovia, o supermercado, o local de trabalho, o banheiro, o playground, às vezes, até o cemitério. Gerações inteiras nasceram e foram criadas diretamente sobre essas águas. Durante a estação chuvosa, o rio sobe dramaticamente, às vezes engolindo passarelas inteiras e os níveis inferiores das casas. As famílias precisam constantemente reconstruir, elevar ou realocar partes de suas casas apenas para sobreviver às enchentes. Em algumas áreas, o nível da água pode variar mais de 10 metros ao longo do ano, transformando completamente a paisagem. O que antes era terra seca torna-se uma selva submersa. E o que antes era um bairro flutuante pode de repente se separar, sob correntes poderosas. Ainda assim, apesar dessas condições brutais, a vida continua todos os dias. Muitas casas não têm conexão permanente de eletricidade. À noite, a escuridão cobre grandes áreas das favelas flutuantes, exceto por algumas lâmpadas fracas alimentadas por fios legais, geradores barulhentos ou pequenos painéis solares. Geladeiras são raras. O acesso à internet é instável. Algumas famílias ainda cozinham usando carvão ou lenha dentro de pequenos cômodos com quase nenhuma ventilação. O calor é insuportável. Dentro de muitas casas, as temperaturas tornam-se sufocantes, especialmente durante a estação seca. O suor cobre todas as superfícies. Mosquitos se multiplicam constantemente, transmitindo doenças como dengue e malária. O cheiro da água poluída do rio mistura-se com lixo, combustível, peixe e esgoto que flutua sob as casas. Porque em muitas dessas comunidades não existe nenhum sistema de esgoto. O lixo flui diretamente para o rio, a mesma água que muitas famílias usam para lavar, limpar e às vezes até cozinhar após uma filtragem básica. Crianças nadam nessas águas todos os dias, apesar dos perigos ocultos sobre a superfície. Detritos cortantes, poluição, correntes fortes, cobras até piranhas fazem parte da vida aqui. Ainda assim, o rio continua sendo central para a sobrevivência. Para muitas pessoas que vivem em bairros flutuantes perto de Manaus, sair é quase impossível. A pobreza prende as famílias em um ciclo sem fim onde não podem pagar por moradias mais seguras dentro da cidade. Os empregos são limitados, a educação é fraca, o acesso à saúde é difícil. E o transporte em si pode se tornar caro quando os barcos são a única conexão com a civilização. Algumas crianças viajam mais de 1 hora de barco apenas para ir à escola. Outras nunca frequentam nenhuma. Mas mesmo em meio às dificuldades, as comunidades permanecem profundamente conectadas. Vizinhos ajudam a reconstruir casas danificadas após tempestades. Pescadores compartilham alimentos durante as estações difíceis. As famílias apoiam umas às outras durante enchentes, doenças e dificuldades financeiras. De muitas maneiras, a sobrevivência aqui depende inteiramente da confiança comunitária. A religião também desempenha um papel importante na vida cotidiana.
Pequenas igrejas flutuantes podem ser encontradas entre as casas, onde os moradores se reúnem para rezar por proteção contra acidentes, doenças e o poder imprevisível do próprio rio. A fé torna-se uma das poucas fontes de esperança em um lugar onde a vida pode mudar da noite para o dia. E o perigo está sempre próximo. Acidentes de barco acontecem regularmente, especialmente durante tempestades ou à noite, quando a visibilidade desaparece completamente. Muitos pequenos barcos operam sem equipamentos de segurança. Embarcações superlotadas transportam longas distâncias por águas perigosas, levando famílias inteiras, motocicletas, gado e suprimentos de uma só vez. Quando chuvas fortes chegam, o rio pode se tornar mortal em minutos. Mas talvez a ameaça mais assustadora seja a sobrevivência econômica. Muitos moradores ganham apenas dinheiro suficiente para comprar comida para o dia seguinte. A inflação, os preços dos combustíveis e o aumento do custo de vida no Brasil tornaram a vida ainda mais difícil para as comunidades amazônicas. Enquanto turistas visitam Manaus para conhecer a beleza da floresta, milhares de famílias locais permanecem presas em condições que parecem esquecidas pelo mundo moderno. Ainda assim, de alguma forma, a vida continua fluindo. Cada nascer do sol traz outra batalha pela sobrevivência. Outro dia de pesca, reparo de barcos, transporte de suprimentos, busca por água limpa e proteção das frágeis casas contra o colapso. Porque aqui em Manaus, o rio decide tudo. E para as pessoas que vivem em suas águas, sobreviver não é uma escolha. É simplesmente a realidade. Número 10. Como as pessoas ganham a vida na água. Nas comunidades flutuantes ao redor de Manaus, a sobrevivência depende inteiramente da criatividade, do trabalho árduo e do ritmo imprevisível do rio Amazonas. Não há empregos de escritório estáveis aqui, nenhum salário garantido, nenhuma rede de segurança econômica. Cada dia começa com incerteza. Se as pessoas não trabalham hoje, muitas famílias simplesmente não comem amanhã. Muito antes do nascer do sol, o rio já ganha vida com movimento. Pequenos barcos de madeira movidos por motores antigos se espalham lentamente pela água escura enquanto pescadores preparam suas redes sob fracas lanternas. O Amazonas é um dos ecossistemas de água doce mais ricos do mundo, e a pesca continua sendo a principal fonte de renda para inúmeras famílias que vivem na água. Mas pescar aqui não é fácil. Os homens muitas vezes passam o dia inteiro sob o calor tropical intenso procurando peixes nos canais profundos do rio e nas florestas alagadas. Alguns retornam com peixes suficientes para alimentar suas famílias, se vender nos mercados locais. Outros voltam quase de mãos vazias após horas de trabalho perigoso. E o perigo está sempre presente. Correntadas fortes, raízes ocultas de árvores, tempestades violentas, falta de combustível e animais perigosos tornam cada viagem de pesca arriscada. Em áreas remotas, os pescadores podem encontrar guias elétricas, jacarés, anacondas ou até piratas do rio que roubam barcos transportando peixe e combustível. Ainda assim, o rio continua sendo sua única oportunidade. Um dos peixes mais valiosos da região amazônica é o tambaqui, um grande peixe de água doce muito popular nos mercados locais. O pirarucu, um dos maiores peixes de água doce do mundo, também pode gerar renda significativa quando capturado legalmente. Mas a pesca excessiva e a destruição ambiental estão tornando os peixes cada vez mais difíceis de encontrar a cada ano. À medida que a população de peixes diminui, as famílias são forçadas a trabalhar ainda mais para lucros menores. Muitas mulheres nas comunidades flutuantes ganham dinheiro de maneira diferente. Algumas cozinham comida caseira e vendem diretamente de suas casas, são pequenos quiosques flutuantes. Outras lavam roupas para famílias mais ricas em Manaus, ou vendem lanches, frutas e bebidas para barcos que passam. Pequenas lojas flutuantes podem ser encontradas amarradas ao lado das casas, vendendo itens básicos de sobrevivência como arroz, óleo de cozinha, sabão, baterias, pão e água engarrafada. Essas lojas geralmente são familiares e sobrevivem com lucros extremamente pequenos. Crianças também contribuem para a sobrevivência da família desde muito jovens. Algumas ajudam seus pais a pescar. Outras carregam suprimentos entre barcos, coletam materiais recicláveis do rio ou vendem pequenos itens para turistas que visitam a Amazônia. A pobreza força muitas crianças a trabalhar cedo, especialmente em comunidades onde o acesso à educação continua difícil. E então aos trabalhadores de barcos.
Em Manaus, o transporte por água é tudo. Milhares de pessoas dependem de barcos para mover mercadorias, alimentos, combustível, animais, materiais de construção e passageiros pela região amazônica. Mecânicos de barcos, motoristas, carregadores e trabalhadores de cais formam uma enorme economia informal construída inteiramente em torno do transporte fluvial. As áreas portuárias de Manaus são caóticas, lotadas e constantemente ativas. Grandes barcos de carga chegam trazendo produtos de vilarejos distantes, enquanto canoas menores se desviam perigosamente entre eles. Homens carregam enormes sacos de alimentos nas costas por cais de madeira escorregadio, enquanto comerciantes gritam preços acima do som dos motores e da água batendo. Para muitos trabalhadores, um único erro pode significar lesão ou morte. Algumas famílias também sobrevivem por meio de atividades ilegais ou semi-legais ligadas à economia fluvial. Contrabando de combustível, exploração ilegal de madeira, pesca não autorizada, tráfico de animais silvestres, comércio no mercado negro existem em certas partes da região amazônica. A pobreza extrema leva alguns moradores a escolhas perigosas apenas para sobreviver. A destruição ambiental também mudou drasticamente a economia local. À medida que partes da floresta desaparecem devido ao desmatamento e desenvolvimento, comunidades fluviais tradicionais perdem acesso aos recursos naturais dos quais dependiam por gerações. Os padrões de migração dos peixes mudam. A qualidade da água piora. As enchentes tornam-se mais imprevisíveis. E as mudanças climáticas estão tornando a sobrevivência ainda mais difícil para famílias mais pobres que vivem na água. O turismo tornou-se outra fonte crescente de renda. Alguns moradores trabalham como guias locais para turistas que exploram a floresta amazônica. Outros oferecem passeio de barco, experiências na selva, viagem de pesca ou artesanato feito à mão. Os turistas frequentemente chegam em busca de aventura, vida selvagem e natureza intocada. Mas poucos compreendem totalmente a realidade das pessoas que realmente vivem aqui. Por trás da beleza da Amazônia existe uma intensa luta diária pela sobrevivência. Até mesmo necessidades básicas custam mais nas comunidades fluviais remotas porque quase tudo precisa chegar de barco. Os preços dos combustíveis permanecem extremamente altos. Emergências médicas podem se tornar desastres se o transporte não estiver disponível. Durante tempestades ou enchentes severas, algumas famílias ficam temporariamente isoladas da cidade completamente. Mesmo diante de todas essas dificuldades, o povo de Manaus continua lutando todos os dias para sobreviver na água. Porque para eles, o rio é mais do que apenas um lugar para viver. É sua economia, sua identidade, sua história e seu único caminho adiante em um dos ambientes mais severos do mundo moderno. Número 5. A realidade oculta por trás da vida na água. A vida sobre a água ao redor de Manaus não é um cartão postal romântico da Amazônia. É uma negociação diária entre sobrevivência, natureza e isolamento extremo. Ao longo das bordas da cidade, mais profundamente nos sistemas de rios, comunidades inteiras vivem em estruturas flutuantes construídas diretamente sobre a água, subindo e descendo com o ritmo do rio Amazonas. À primeira vista, essas casas flutuantes parecem frágeis, quase temporárias. Tábuas de madeira amarradas juntas, telhado de metal ondulado e passarelas estreitas que conectam uma casa à outra. Mas para pessoas que vivem aqui, isso não é temporário de forma alguma. Isto é lar, herdado, reconstruído e adaptado ao longo de gerações. Uma das realidades mais marcantes é a ausência de infraestrutura estável. Em muitas áreas, a eletricidade é limitada ou totalmente improvisada por meio de pequenos geradores ou longas conexões informais. O acesso à água potável é outra luta constante. O rio está em toda parte, mas a água potável não é garantida. As famílias muitas vezes dependem de ferver, filtrar ou viajar para pontos próximos em terra firme quando possível. A vida diária é totalmente moldada pelo comportamento do rio. Quando o nível da água sobe durante a estação chuvosa, as casas flutuam mais alto, as passarelas se deslocam e partes inteiras da comunidade precisam ser ajustadas. Durante a estação seca, a água récua, às vezes deixando estruturas suspensas de forma estranha sobre lama ou córregos rasos. Nada aqui é fixo, tudo se move. As crianças crescem aprendendo equilíbrio antes de qualquer outra coisa. Caminhar sobre tábuas estreitas de madeira sobre a água se torna algo natural.
Barcos não são luxo ou lazer, são o principal sistema de transporte. Escolas, mercados e clínicas muitas vezes só são acessíveis por canoa ou pequenos barcos motorizados. A pesca não é apenas tradição, é economia de sobrevivência. Muitas famílias dependem do rio para alimentação e comércio em pequena escala. No entanto, mudanças ambientais, poluição e pesca excessiva tornaram isso cada vez mais imprevisível. Em alguns dias o rio fornece abundância, em outros quase nada. Apesar desses desafios, existe uma resiliência silenciosa embutida na vida cotidiana. As pessoas consertam suas casas constantemente. Uma tábua quebrada é substituída no mesmo dia, se possível. Uma canoa danificada é consertada imediatamente, porque atraso não é uma opção quando tudo depende da mobilidade na água. O próprio ambiente também desempenha um papel poderoso. A Amazônia é viva em todos os sentidos. Sons de insetos à noite, tempestades repentinas, umidade intensa e correntes imprevisíveis. Viver aqui significa respeitar o domínio da natureza, não resistir a ele. Cada decisão, desde construir uma casa até planejar uma viagem pela água, é guiada pela consciência ambiental. O que muitos de fora frequentemente não entendem é que esse estilo de vida não é simplesmente pobreza, no sentido tradicional. É uma adaptação complexa à geografia. O rio é ao mesmo tempo um desafio e uma base. Ele isola, mas também conecta. Ele restringe, mas também fornece identidade. Com o tempo, esses assentamentos flutuantes desenvolveram seu próprio ritmo, separado do centro urbano moderno de Manaus. Enquanto a cidade próxima cresce com rodovias, indústrias e infraestrutura em expansão, a vida sobre a água continua operando em sistemas mais antigos, mais lentos e mais fluidos, moldados inteiramente pela bacia amazônica. Em muitos sentidos, a realidade oculta aqui não é apenas sobre luta. É sobre uma adaptação tão profunda que a própria terra deixa de ser necessária para a sobrevivência. Número 1. O poder da comunidade na cidade flutuante. Apesar do ambiente hostil, uma das forças mais fortes nas comunidades flutuantes próximas a Manaus não é a infraestrutura ou a tecnologia, são as pessoas. A comunidade é a estrutura invisível que mantém tudo unido. Sobre a água, o isolamento seria perigoso. Nenhuma casa funciona sozinha por muito tempo. Por isso, a cooperação não é opcional, é essencial. Os vizinhos dependem uns dos outros para transporte, reparos, cuidado com crianças, compartilhamento de alimentos e até apoio emocional em momentos difíceis. Se o barco de uma família quebra, é comum que outras ajudem no conserto sem esperar pagamento imediato. Se alguém adoece, os vizinhos organizam o transporte até a clínica mais próxima. Em emergências, toda seção flutuante pode se transformar em uma rede de apoio coordenada em minutos. A vida social está fortemente entrelaçada com as rotinas diárias. As pessoas estão constantemente visíveis umas às outras através de passarelas estreitas e plataformas compartilhadas. Isso cria uma forma de monitoramento informal. Todos percebem quando algo está errado e todos respondem rapidamente. As crianças crescem em um ambiente comunitário onde a supervisão é compartilhada. É normal que vários adultos cuidem de grupos de crianças brincando perto da água. Essa responsabilidade compartilhada constrói um forte senso de pertencimento desde cedo. Festivais, encontros e eventos religiosos também desempenham um papel importante no fortalecimento dos laços. Mesmo com recursos limitados, as comunidades organizam celebrações usando música, comida e decoração feitas com materiais disponíveis. Esses momentos não são apenas entretenimento, são reforços emocionais da união. Economicamente, a cooperação também é visível. Pequenos grupos de pesca frequentemente coordenam seus esforços, compartilhando capturas ou trocando bens dentro da comunidade antes de vender fora dela. Sistemas informais de troca são comuns, onde serviços substituem dinheiro em muitas transações diárias. Talvez o aspecto mais poderoso dessa estrutura comunitária seja a confiança. Em um ambiente onde o isolamento físico é constante e a ajuda externa nem sempre está imediatamente disponível, a confiança se torna uma moeda de sobrevivência. As pessoas dependem de honestidade, responsabilidade compartilhada e relacionamentos de longa data para manter a estabilidade. Até mesmo disputas são frequentemente resolvidas internamente por meio de diálogo, em vez de autoridade formal. O objetivo não é punição.
mas a restauração do equilíbrio dentro do grupo. Manter a harmonia é mais importante do que conflitos individuais. Com o tempo, isso cria um sistema social surpreendentemente resiliente. Enquanto de fora podem ver vulnerabilidade, a estrutura interna é baseada na interdependência. Ninguém sobrevive sozinho aqui, e por causa disso, todos são importantes. No mundo flutuante ao redor de Manaus, a comunidade não é apenas uma característica cultural, é a base que transforma um ambiente desafiador em um lugar habitável. E isso é apenas um vislumbre da vida nas águas de Manaus, onde o rio Amazonas não é apenas uma paisagem, é uma linha de vida, um local de trabalho e um campo de batalha pela sobrevivência todos os dias. Mas aqui está a verdadeira questão. Depois de ver tudo isso, você conseguiria imaginar viver em um lugar onde tudo flutua e nada é garantido? Porque em Manaus, sobreviver não é sobre conforto, é sobre adaptação, comunidade e nunca desistir. Não importa o quão duro o rio se torne. Se você quiser descobrir mais mundos escondidos como este, não se esqueça de se inscrever, porque a próxima história pode te levar ainda mais fundo em uma realidade que você nunca viu antes.